Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, que estejam todos em casa. Essa é a primeira aula que eu faço para o terceiro ano, certo? E é uma aula de conclusão. Com ela, nós vamos concluir o nosso livro do bimestre, né? Falando sobre o nosso último conteúdo, que é economias emergentes. Eu fiz para vocês um mapa mental, por mais que pareça meio bagunçado. Se vocês lerem com calma, vão ver que tem uma ordem, tá? Que é falando sobre o que é economias emergentes, quem são eles, né? Suas vantagens e desvantagens. Então vamos lá. Quem são as economias emergentes? Né? Não se fala mais em país subdesenvolvido, certo? Agora é ou economia desenvolvida ou economia emergente. Porque acreditavam-se, né, os estudiosos, enfim, acreditavam que dizer que um país era subdesenvolvido já taxava ele de como se não houvesse condições, né, de se desenvolver. Então, mudou a nomenclatura, tá? Quem são eles? Brasil, Argentina, México, Rússia, China, África do Sul, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Tailândia, Indonésia e Índia. Dentro desse grupo, se vocês olharem, vocês vão identificar o grupo chamado o bloco econômico, né, de tigres asiáticos. Ele está dentro desse grupo. Outro grupo que vai se destacar, porém não é bloco econômico, são os BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia e China, e a partir de 2010, África do Sul, tá? Quais são as características das economias emergentes? Primeiro, né, o óbvio, se a gente está falando que a economia é emergente, a gente já sabe que não há um alto desenvolvimento econômico, nem desenvolvimento humano, tá? O índice de desenvolvimento humano, IDH, é baixo, certo? São países com níveis médios ou moderados de desenvolvimento humano. Normalmente a industrialização deles aconteceu a partir de 1950, né? Lembrando que no final do século XIX acontece o imperialismo europeu, né? Final do XIX e início do XX. Acontece o imperialismo europeu que vai instituir a industrialização em países da África e da Ásia. É ruim essa industrialização, né? Afinal, eles estão sendo industrializados. Ela não é nem de todo mal, nem de todo bem, vamos dizer assim. Porque ela não vai acontecer no ritmo normal, né, de desenvolvimento do país. Ela vai ser implantada à força por economias externas que vão principalmente explorar esses países, seja através de matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, tá? Então, normalmente, os países chamados de economias emergentes tiveram seu processo de industrialização tardio. Só cuidem 2 países nesse grupo, tá? Que até eu puxei aqui pro ladinho. China e Rússia. Por que elas são diferentes? E a gente até poderia incluir o Japão, apesar dele ser um país bem desenvolvido, ele tem um processo de industrialização diferente, assim como o desses 2 países. A China e a Rússia, lembrando que são comunistas, tá? Então elas têm um processo diferente, porque a industrialização é algo tipicamente capitalista. A China vai usar as indústrias europeias e americanas como base, né, para o seu desenvolvimento. Ela vai imitar, vamos dizer assim, a industrialização americana e europeia. Nesse caso, ela já inicia como uma potência politicamente comunista e economicamente capitalista. A Rússia não. A Rússia vai passar por um processo de mudança que vai acontecer principalmente com o final da União Soviética, né? Quando então Gorbachev vai assumir o poder e fazer as reformas econômicas, tá? Isso vocês já viram ou em geografia no passado ou em história, tá? Mas qualquer coisa me mandem perguntas aí que eu relembro você sobre isso, tá? Mas nesse caso, as duas são processos à parte,
tá? De industrialização. Elas não vão ter relação com o imperialismo europeu, mas sim com questões políticas internas, tá? Além da industrialização tardia e o baixo desenvolvimento humano, tem um grande índice de concentração de terras, né, e de problemas sociais. Assim como tu tem a concentração de terra, tu tem concentração de renda também, né, o que vai causar uma divisão social e econômica muito grande em cada um desses países, fazendo com que tu tenha uma camada muito desenvolvida e uma camada que vive em questão de miséria e muitas vezes até é analfabeta, certo? O que mais que eu posso ressaltar para vocês de maneira geral? Então, é alta concentração de renda, baixo desenvolvimento humano. Eles, consequentemente, se tem concentração de terras, eles precisam de reforma agrária, né? Precisam promover um desenvolvimento social e econômico que ande junto, né? Que seria aumentar o nível de instrução da população. Só que tudo isso vai acarretar outras questões, principalmente políticas, né? Por exemplo, a África ainda vive regimes ditatoriais severos, o que dificulta muito o desenvolvimento, né? A China ainda é uma ditadura, então são questões que a gente tem que olhar cada um dos países para entender, né? Qual é a situação, por que ele está na situação que está. Mas, de maneira geral, todos eles têm os mesmos problemas, tá? E quais são as vantagens, então? Nesse caso, eu vou trazer para vocês a questão específica dos BRICS, tá? Desse grupo BRICS. Aqui eles, tá? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, sendo que o S é porque é South Africa, tá? Eles levam em consideração como se fala em inglês. E a África vai entrar a partir de 2010, sendo que o grupo se forma em 2001. Então, quais são as vantagens e desvantagens destes países em questão? O Brasil é considerado quase que o celeiro do mundo pela sua grande capacidade agrícola, né? Além de ter uma grande quantidade de minérios no nosso território. A Rússia também muito minério. Começa pelo tamanho do país, né? Então ela tem uma concentração enorme de vários tipos de minérios e gás natural. Porém, ela tem uma população envelhecida e muito problemas de fronteira. O Brasil também tem problemas de fronteira, tá, pessoal? Quanto maior o país, mais fronteira com outros países ele vai ter, consequentemente, mais problemas, tá? Já a Índia tem tecnologia própria no setor aeroespacial, que é o que chama muita atenção de potências como os Estados Unidos, porém tem o pior IDH. Tem um mercado consumidor bem grande, nota-se pelo tamanho da população dela, porém não é um mercado tão ativo, porque uma grande quantidade da população vive na faixa da miséria. Então eles não são um mercado consumidor muito assim que se destaque. Ao contrário da China, né? A China tem um mercado consumidor enorme e bem ativo, certo? Todos esses países, lembrando, têm contrastes socioeconômicos, tá? Que são as divisões, muitas vezes em classe, por questões econômicas. A China também tem tecnologia própria, né? É um país em crescimento visível, né? Mas ainda vive uma ditadura, o que também complica um pouco, atrapalha um pouco o seu crescimento, tá? Ignorem os meus cachorros, porque eles têm o dom de latir quando eu tô tentando gravar aula para vocês. Então, ignorem as latidas no fundo. Já a África do Sul, dos países do BRIC, né, dos BRICS, ela é a menos desenvolvida e é a que tem menos capacidade. Porém, na África, em geral, né, no continente africano, ela é a mais desenvolvida, tá? No geral, a gente pode dizer também que esses países do BRIC, eles influenciam geopoliticamente na região em que estão, né? Eles são influências geopolíticas regionais. O Brasil em relação à América Latina,
a Rússia em relação à própria Ásia em geral, né? E também a Europa. A Índia e a China, pelo número da sua população, eles têm 1/3 da população mundial, né? E a África é uma liderança geopolítica na África, né? Por ser o único país com mais desenvolvido. O que não quer dizer que não haja outros, tá, pessoal? Existem outros países na África com desenvolvimento considerável. Mas, em relação, né, comparando aos demais países do grupo BRICS, ela é a que tem menor capacidade de desenvolvimento. No momento, é isso, tá? É o que eu tenho para trazer para vocês. É um breve resumo, não se compara com uma aula presencial, claro, a gente tem pouco tempo, mas pelo menos vocês conseguem ter uma boa noção. Mais uma coisa que é importante, certo? O BRICS, o grupo BRICS, né, que não é um bloco econômico, é um grupo, ele criou um banco, tá? Que tem sede na China. É um banco que visa fazer empréstimos para outros países emergentes, né, para ajudar esses países na sua estruturação econômica, porém ele não segue as regras do FMI, tá? Então, faz inclusive com que o FMI não veja muito bem esse banco, né, encare com maus olhos. Quais são as regras do FMI? Dentre elas, o FMI vai atuar diretamente na economia do país que ele pedir empréstimo. Já esse banco não. Porque, óbvio, o FMI quer garantir que o empréstimo pedido vai ser pago. Então, ele interfere na economia do país que pediu o empréstimo para ajudar esse país a se reestruturar. Já o Banco dos BRICS, não, tá? E ele já inicia com 50 bilhões de dólares de fundo, tá? É muito dinheiro. E ele não tem regras, não tem limitações, digamos assim, para fazer empréstimo para países emergentes, tá? Óbvio que a única coisa é que 50% das cotas de empréstimo pertencem aos BRICS, né? Ao grupo de países que criou o banco, certo? De momento é isso. Dúvidas, sugestões, mandem mensagem, tá? Espero que vocês tenham entendido bem. E aqui nós concluímos o nosso conteúdo do primeiro bimestre. Beijos, cuidem-se, até mais!